Olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje nós vamos estudar um pouco a aula 6, que é sobre Sansão. O tema da nossa aula é Sansão, o maior lutador. Vamos lá então? A parte que nós vamos estudar da Bíblia que fala sobre Sansão está em Juízes, do 13 ao 16. Todos os capítulos 13, 14, 15 e 16. Se vocês quiserem ler depois para ter certinho todo o entendimento da história, do decorrer da vida, desde o nascimento de Sansão até a morte de Sansão, vocês podem ler esses capítulos, ok? Eu vou conversar um pouco com vocês a respeito do que está ali na Bíblia, nesses capítulos, e vou usar alguns versículos para dar a minha explicação, tudo bem? Então, primeiramente, contexto. Quem foi Sansão? Como surgiu Sansão? Em que momento que ele vem? O povo de Israel, nós estamos no contexto do povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo na mão dos filisteus. Eles estavam precisando de alguém, de um juiz que viesse liderar eles para livrá-los da mão dos filisteus. Nesse contexto, Deus envia Sansão. Sansão, ele já nasce consagrado por Deus. Ele já nasce com uma força especial justamente para poder ajudar o povo dele, para poder defender o povo dele das mãos dos filisteus, que eram pessoas que estavam afligindo o povo de Deus, que é o povo de Israel. Então, nasce Sansão. O Sansão, ele tinha um pacto com Deus. Deus ele deu uns pedidos para Sansão. Ele pediu para que Sansão nunca cortasse seus cabelos. Então, os cabelos de Sansão nunca seriam cortados. Esse era um acordo que Deus pediu a Sansão, porque Deus estava sobre Sansão, Deus estava todo o tempo com ele, e era de Deus que provinha a força de Sansão. Sansão não era forte por ele mesmo, porque ele era uma pessoa forte. Ele só era forte porque Deus dava força para ele. Então, Sansão é essa pessoa consagrada por Deus, mas Deus pediu para ele que ele fosse fiel a Deus e que ele nunca cortasse seus cabelos, ou seja, cabelão, né? Então, Sansão nasceu com esse propósito de poder servir ao Senhor e defender o povo de Israel. Este era o propósito da vida de Sansão. E através desse entendimento, a gente percebe que cada um de nós temos um propósito por Deus. Deus nos dá vida, Deus nos cuida de nós, Deus nos protege, Deus nos capacita e Ele tem propósito na nossa vida, assim como tinha na vida de Sansão. Outra coisa interessante que tem em Juízes 13, 25, se alguém quiser ler lá, está escrito assim que Sansão, ele era dirigido por Deus, o Espírito Santo dirigia Sansão. Então ele era uma pessoa capacitada e dirigido por Deus para estar onde ele estava e fazer o que ele fazia, para ele executar toda aquela força dele e ouvir a voz de Deus. Ele era dirigido por Deus, então isso é muito bacana. Então esse é o entendimento de quem é Sansão. Então essa é a ideia que vocês têm que ter quando alguém perguntar ou quando vocês quiserem saber quem é Sansão. Então Sansão era essa pessoa enviada por Deus para ajudar o povo de Israel contra os filisteus. Então, como eu disse para vocês, Sansão, ele era usado por Deus. Deus estava sobre a vida de Sansão. Então, tudo que o Sansão fazia era porque Deus o capacitava para fazer. Só que o que aconteceu? O Sansão, ele acaba desobedecendo a Deus. Vamos entender o que ele faz. Ele primeiramente conhece uma mulher que ela é filisteia e o nome dela é Dalila. E o que acontece? Ele gosta da Dalila, ele se apaixona pela Dalila e ele quer ficar com a Dalila. Só que a Dalila, ela é justamente da tribo opressora, da tribo dos filisteus. Então não era uma pessoa adequada para Sansão, mas ele insiste na Dalila. E o que acontece? A Dalila, ela era uma mulher perigosa, porque ela queria o quê? Ela queria descobrir, ela se envolve, ela se aproxima de Sansão, mas não é com boa intenção. Os filisteus, que eram parte do povo da Dalila,
eles oferecem dinheiro para essa Dalila, para ela descobrir como tirar a força de Sansão. Qual é o segredo da força de Sansão? Por que ele é tão forte? E como que a gente domina Sansão? Porque se os filisteus dominassem Sansão e pegassem, prendessem Sansão, eles iam conseguir vencer os israelitas. Então, eles precisavam dominar Sansão. E aí eles usam a Dalila, porque a Dalila está próxima de Sansão. E aí o que acontece? A Dalila pergunta 3 vezes para Sansão qual é o segredo da força dele, como fazer para tirar a força dele, para dominar ele. E ele 3 vezes, ela perguntou uma vez e ele não falou a verdade. Ele contou uma outra coisa. Aí ela perguntou de novo, falou, não deu certo, os filisteus tentaram te pegar e você foi forte. Então ela perguntou de novo, ele não contou. Ela perguntou pela 3ª vez, até que ele se cansa de não contar a verdade para ela, porque ela fica insistindo tanto, porque ela sabia que se ela entregasse e descobrisse o segredo de Sansão, ela ia ganhar dinheiro dos filisteus, que era o povo dela. Então agora vamos ler na Bíblia para ver como que é que isso acontece e se ele conta o segredo para ela. Eu vou ler com vocês Juízes 16, capítulo 16, do versículo 16 ao 20, ok? Se alguém quiser procurar e me acompanhar, tá assim. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Ela insistia todos os dias, qual que é o segredo de Sansão? E aí, Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais. E acabou lhe contando a verdade. Ele contou. Nesse momento ele desobedece a Deus, porque Deus tinha um pacto com ele. Deus pediu para ele nunca contar. E aí o que acontece? O meu cabelo nunca foi cortado. Disse ele, eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Ele contou para Dalila. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, até que enfim, ele disse a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem de novo, agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro para Dalila, porque ela conseguiu. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo e em seguida chamou um homem e ele cortou as tranças de Sansão. Daí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido sua força. Por que ele perdeu a força? Porque ele contou o segredo dele. Então ele já não era mais forte, porque os cabelos foram cortados, ele desobedeceu a Deus e aí ele já não tinha mais a força que vinha de Deus. Mas vamos só ler o 20 para ver o que acontece. Aí a Dalila gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. O que aconteceu? Deus abandonou ele, por isso que ele perdeu a força. Vocês entendem como é importante ser obediente a Deus, obediente a nossos pais? Porque Deus, Ele está conosco, mas se a gente desobedece, Deus se entristece, assim como se entristeceu com Sansão. E aí o que aconteceu? Os filisteus pegaram ele, porque Deus já não estava mais com ele, já não era mais forte, e conseguiram dominar Sansão. Pronto, acabou Sansão, né, gente? Aquela força toda, aquele poder todo, já não existia mais. Aí a revista conta o que aconteceu, como que foi o final de Sansão depois que ele já havia sido pego pelos filisteus. Aí na revista diz o seguinte, final da vida de Sansão. Cego e fraco, Sansão foi levado ao templo do deus Dagon, onde era realizada uma grande festa. Estava rolando uma festa lá e ele foi levado naquele lugar como prisioneiro. E ele já não tinha mais força para se libertar do povo, ele não conseguia se livrar como antes. Ele ficou entre as colunas que sustentavam o templo, então ele estava lá dentro, amarrado, preso entre 2 colunas, porque era um lugar bem grande e alto, e tinha colunas. E clamou ao Senhor para que usasse mais uma vez a fim de destruir os inimigos, que estava cheio de gente, cheio de filisteu lá naquele lugar, naquela festa. E ele queria que Deus usasse para destruir aquele povo. Deus o atendeu. Deus ouviu a oração de Sansão e atendeu. E o que Sansão fez? Sansão abraçou as 2 colunas,
que ele estava preso, do meio do prédio com muita força. Aí o que aconteceu? Desabou, porque Deus deu força de novo para ele, e aí ele puxou as colunas e desabou tudo. Matou muita gente. Aí termina ele falando, o prédio caiu, matando muita gente. Aí o que aconteceu? Matou todas aquelas pessoas que estavam lá, aqueles filisteus, e ele que estava lá dentro também acabou morrendo junto. E assim termina a história de Sansão. Ele termina, depois de ter desobedecido, ele ainda pede a Deus, ele ora para Deus e pede para Deus dar a força para ele mais uma vez, porque ele queria derrubar tudo ali naquele momento e ser forte mais uma vez. E Deus concede, e ele consegue. Deus concedeu força de novo para ele, conseguiu, mas aí nesse momento ele acaba morrendo porque ele estava lá dentro também. Então quando ele puxa as colunas, cai sobre todo mundo, inclusive nele. E eu só queria, para terminar a história de Sansão, ler com vocês Salmos 28:7. Eu já tenho marcado aqui. Quem quiser procurar, Salmos 28:7. Diz assim: o Senhor é minha força, meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso meu coração está feliz e eu canto hinos de louvor. Ou seja, o Senhor é minha força e meu escudo. O Senhor era a força de Sansão. Entende? É com ele que a gente pode alguma coisa. É com ele que Sansão poderia derrotar os inimigos, porque Deus estava sobre ele, dando aquilo que ele não tinha. Era algo maior que ele, uma força assim sobrenatural. Mas ele precisava estar obedecendo a Deus. Ele não devia ter se envolvido com uma pessoa dos filisteus, desobedecido, contado e cortado o cabelo. Isso foi um erro de Sansão e que depois o afastou de Deus. Então essa é a história de Sansão. Legal, né, gente? Então, pessoas, o que a gente aprendeu com a história de Sansão? A gente aprende, primeiro ponto, que Deus tem um propósito na nossa vida. De cada um de nós, Deus quer usar a gente para alguma coisa. E a gente tem que estar disponível, falar assim, Deus, eu estou disponível para cumprir o meu propósito, para o Senhor me usar, e eu vou ser obediente. Eu não vou desobedecer igual fez Sansão, eu quero ser obediente, porque a gente é dependente de Deus. Vocês viram, né? Sansão era dependente. A partir do momento que Deus se afasta dele, ele fica fraco. Então nós, assim também como Sansão, somos totalmente dependentes de Deus, e nós precisamos ser obedientes aos nossos pais, principalmente porque eles sabem o que é bom para nós. A obediência agrada a Deus. Deus está com a gente. Deus ficou feliz e ele fica próximo da gente quando a gente é obediente aos nossos pais. Quando a gente é obediente a Deus, aquilo que Deus espera de nós como comportamento. E nós precisamos ter essa dependência dele, porque é isso que nos torna pessoas fortes. Entende? Se a gente tem força, a gente pode ser alguém que tem cumprir o nosso propósito e ter a força que a gente precisa para cumprir o nosso propósito, para estarmos bem, estarmos felizes, estarmos amparados por Deus. A gente precisa obedecer a Deus, estar debaixo desse cuidado de Deus. Então é extremamente importante. Essa é a lição de Sansão, que ele, assim como nós, tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para cada um de nós, mas ele precisa, para cumprir o propósito, que a gente obedeça. Ok? Porque nós dependemos de Deus. Não adianta. Não adianta a gente achar que a gente é forte sem obedecer a Deus, porque a gente viu como Sansão ali que não é bem assim, né? Então é isso, gente. Essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Como eu disse para vocês, vocês podem ler de novo a história de Sansão, que está em Juízes, capítulo 13 inteiro, 14, 15 e o 16, ok? Desde o nascimento de Sansão e até a morte de Sansão, que eu conversei um pouco com vocês, ok? Tenham uma boa semana, que Deus nos guarde, nos abençoe, fique com a gente. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, né, de estarmos aqui conversando e aprendendo. E é isso, gente. Até a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, gente.